Nós gostaríamos agora de gerar uma pequena conversa e convidamos a Rita Natálio para estar aqui connosco. Muito obrigado. Daqui a uma semana estará cá o Philippe Decollin, no dia 25, portanto a conversa pode-se prolongar também com ele. Mas Rita, obrigado por ter aceitado estar aqui e fazia-nos todo o sentido de estar aqui, porque há uma conversa já antiga também entre nós sobre a importância do trabalho também do Philippe Decollin e todo o trabalho que tens feito como artista, investigador, também poeta, na coordenação deste projeto Terra Batida. Quem não conhecer pode ver no site, há um site terrabatida.org, que é uma rede de programas de residência e que comissiona também investigações artísticas, que é transdisciplinar, que junta artistas, junta cientistas, académicos e investigadores de várias áreas. E o teu trabalho tem também andado muito aqui neste cruzamento entre a antropologia, os estudos artísticos. Tens trabalhado muito também sobre a questão do antropoceno. Eu acho que isso é patente também nas conferências performance que tens feito, como a Antropocenas de 2017, com João dos Santos Martins, Geofagia em 2018 e Fóssil em 2020. E também nos livros que tens publicado. Se calhar só uma nota também mais a nível de um trabalho curatorial que também fizeste com a Ailton Krenak, que vai estar cá no dia 4 de julho, participaste num grupo curatorial que em 2019 organizou na Gulbenkian a Meríndia, percurso do cinema indígena do Brasil. Portanto, há aqui muitas ressonâncias que eu, enfim, acreditei que este filme também te poderia dizer alguma coisa. Para ativar um pouco esta conversa, eu vou-te passar a palavra. Ok, então olá Liliana, agora aqui em cima. Antes de mais queria agradecer o convite, não é, para fazer esta conversa, que vai ser uma conversa bastante curta e portanto também digo olá, já um olá a todos que estão aqui e que já estiveram esta hora de filme. Acho que é interessante também iniciar uma conversa tendo este ponto de partida, não é, que é ter já uma hora de uma certa fermentação, não é, em algumas discussões. Fico muito contente também por ter aqui o Renato Stutzman, que é o meu orientador de São Paulo e que também me aproximou realmente. Acho que és o responsável por me aproximar da antropologia e a razão pela qual me aproximei, não é, de um doutoramento em antropologia. Pronto, assim, a ideia de fazer esta conversa, nós temos 30 minutos, portanto é um tempo bastante curto e eu acho que o filme também ele é muito autoexplicativo, não é? De alguma forma ele traz uma série de discussões que nós depois podemos ou não fazer comparações com situações que vivemos aqui, por exemplo, em território português, ou podemos pensar em outras experiências que temos em outros contextos. Mas eu queria fazer talvez uma leitura mais transversal ao filme e sobretudo a partir destas duas realidades que se cruzam, não é, ao longo do filme inteiro, que é, por um lado, o filme é uma espécie de restituição do trabalho do Philippe Decollin, não é, destas várias décadas de trabalho etnográfico e, portanto, tenta ser uma espécie de biopic, não é, deste autor e também das suas contribuições para uma ideia de antropologia da natureza. Enfim, vamos tê-lo cá no dia 25, portanto acho que há uma série de coisas que vão poder ser discutidas nessa altura, quando ele cá estiver com a moderação da Susana Matos Viegas. E depois, por outro lado, tem esta outra restituição, não é? Que é a restituição do trabalho das ZADs, não é? Porque há várias ZADs que se construíram em França, mas penso que esta que é a mais emblemática, estas zonas a defender, zona a défendre, que foi a ZAD de Notre-Dame-des-Landes e que passou por esta ocupação, não é, deste território para a construção de um aeroporto, nesta zona norte da cidade de Nantes. E é um processo que acho que muitos de nós acompanharam pela TV, pelo menos, porque durou vários anos, não é? E depois teve várias, como nós vimos, vários momentos de remoção, etc. E também se tornou, eu acho, uma experiência de militância ecologista a nível internacional. E agora queria deixar uma nota, porque eu acabei de chegar do Fundão, onde tive 15 dias em residência da Terra Batida, e fomos visitar um grupo
que se chama Grupo pela Preservação da Serra da Argemela, e que está justamente a militar pelo impedimento, né, da extração de lítio no cabeço da Serra da Argemela, perto da Aldeia do Barco, e ao longo da caminhada que fizemos, subimos até ao cabeço, o caminho está sinalizado por várias bandeiras negras, dizendo não às minas, anti-mineração, lítio não queremos aqui, e quando chegámos muito cá em cima, perto do cabeço, tinha uma faixa enorme que dizia minas não, ZAD. E eu achei isso muito curioso, porque eu já sabia que vinha aqui, não é? E pensei, ok, tá, então há aqui contágios, não é, deste tipo, que a ZAD inspira um movimento político também aqui em Portugal, e acho que isso também é interessante. E além desta questão do filme restituir décadas do trabalho de Descolar, e por outro lado a ZAD também são vários anos de ocupação, também fala desta temporalidade, que eu acho que é um pouco mais espessa, que é o seu próprio trabalho de etnografia junto aos Achuar, não é? Que condensa um conjunto de conhecimentos, de línguas, de posições, que exatamente tem uma espessura, a temporalidade destes conhecimentos. E, portanto, é como se nós estivéssemos a ver um filme com várias camadas de temporalidade, não é? Vamos acedendo a essas diferentes camadas, tanto daquelas atuais, que são as da ocupação da ZAD, como um tipo de conhecimento que estaria também sedimentado, não é? A partir destas experiências e, sobretudo, das experiências que estas comunidades Achuar vivem face aos processos de violência colonial, não é? Então, acho que isso é muito, muito importante. E eu gostava de trazer para esta conversa um antropólogo que também é um antropólogo que eu gosto muito de ler e que trabalha muito também sobre noções de antropoceno e, portanto, de alterações climáticas, junto a uma série de povos que podemos dizer que estão à margem, como o Descolar utiliza durante o filme, e que é o Mauro Almeida. E este antropólogo escreveu um artigo na altura da pandemia, em 2020, que se chama Anarquismo Ontológico e Verdade no Antropoceno. E pergunta nesse texto, e eu vou citar, como afirmar ao mesmo tempo a realidade do aquecimento global e da pandemia planetária e a autonomia ontológica dos povos. E eu acho essa pergunta muito interessante, não é? Que é, por um lado, ele traz esta ideia da realidade do aquecimento global e da pandemia, não é? Que é uma ideia de uma realidade hegemónica, não é? Do extrativismo, e que acaba por estar entrosada nos processos de danificação planetária, portanto, uma ideia de uma realidade globalizada, e isto permite-nos pensar, por exemplo, no filme, as relações entre a experiência da ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, a vinda do grupo Achuar para reivindicar o seu território originário na COP21, que é algo que é mencionado também no filme, permite-nos ligar também à conferência, logo no início do filme, que o Descolar está a fazer sobre o Antropoceno, na própria COP21, isto foi em 2015, na altura, por coincidência, eu estava a viver em Paris, portanto pude assistir a essa conferência. E, portanto, esta realidade hegemónica global liga todas estas experiências e liga-nos também à experiência da Serra da Argemela, não é? Por uma coincidência deste processo de dano planetário que é comum. E, por outro lado, ele traz esta ideia, ele pergunta-se por esta ideia da autonomia. E aí essa questão da autonomia tem a ver com as existências singulares, não é? Como é que se existe singularmente ou se defendem formas de existência que fazem face a essa realidade global, mas que não são globais, são singulares. E esta pergunta é muito difícil de resolver. E eu acho que o filme tenta o tempo inteiro também pensar sobre esses processos da habitabilidade e do viver em comum, e que lidam entre os conflitos entre as existências singulares e a realidade globalizada. E, portanto, por outras palavras, o Mauro Almeida pergunta-se, não é, qual é o direito, o que é que fazemos do direito à autonomia e à diferença numa realidade que é basicamente monocultural. E ele, mais à frente nesse texto, também vai dizer que as guerras ontológicas são a continuação das guerras materiais. Portanto, que existe uma continuação entre os dois. E continuo a citá-lo. No Brasil, agronegocistas travam uma guerra para expulsar indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais das suas terras historicamente ocupadas, guerra na qual a violência e a grilagem, portanto a ocupação indevida das terras, são acompanhadas pela guerra ontológica e que consiste na negação de tais entes, de tais entidades. A truculência física tem continuidade na truculência ontológica. A truculência ontológica tem, no entanto, fundamento na ontologia económica neoliberal, segundo a qual o universo socioeconómico é constituído por empresas e por indivíduos proprietários e nada mais. E fecha a citação aqui.
No filme, esta ZAD, né, que é esta expressão zone à défendre, que aparece também como uma expressão alternativa em francês para zone d'aménagement différé, que seria um tipo de ordenamento do plano territorial, mas também nos faz lembrar as ZAT, talvez alguém que seja familiar a este termo, ou as ZAT ou as TAZ, que são as Temporary Autonomous Zones, e que foram introduzidas também por um poeta anarquista chamado Hakim Bey. Eles tentam, esta ZAD parece ser uma espécie de iniciativa de trazer, de pôr em causa a monocultura e de experimentar outras formas de relação. Mas, e aqui eu queria falar de truculência, por isso que eu trouxe o Mauro Almeida, mesmo depois do plano do aeroporto ser anulado, vemos, não é, a truculência policial. Então temos este plano enorme de, em 2018, uma carreira policial a entrar na ocupação e a impedir isto que o Descola chama de outra ecologia das relações. E que permita cuidar dos seres através da forma como se cuidam essas relações. E este momento ele chamou muito a atenção, e ele já é quase no final do filme, não é? Mas chamou muito a atenção porque, e gostava que tentássemos nos lembrar dessa sequência, porque não só nós vemos esta carreira policial a entrar, como depois temos um cordão gigante de polícias, com aqueles para-choques, não sei como é que se chama, aquelas coisas enormes, e estão em cima da lama, e empurram em cima da lama um grupo de manifestantes. Na altura vemos 2 ou 3 e um deles tem uma pancarta que diz Stop Violence, e ele vai sendo empurrado em cima daquela lama, não é? E depois continuam e vês uma carreira de pessoas a tentar resistir e vão sendo empurradas pela lama. E eu queria pegar nesse fragmento do filme para nós pensarmos também esta dimensão da guerra ontológica pela atenção. E pela atenção em relação à lama, a esta terra que está lá. E eu trago esse exemplo porque é também com lama que começa um livro que foi muito fundamental para vários autores e talvez também para o próprio Philippe Descola, que é o Michel Serres, que escreveu um livro chamado O Contrato Natural e que começa, vou mostrar-vos aqui esta imagem, com uma análise deste quadro, que é um quadro do Goya, e que se chama Duel au Gourdon, é um quadro do século XIX, e que, como podem, não sei se conseguem ver, mas eu vou descrever, mas basicamente são duas pessoas, que poderiam ser presumidamente 2 homens, que estão à luta, à bulha, e afundam-se num enorme lamaçal, e têm os pés, né, vão se enterrando nessa lama. E o Michel Serres pergunta-se, em relação a esse quadro, se seria possível pensar ou olhar para este quadro do ponto de vista da lama, do ponto de vista da terra, e não do ponto de vista deste primeiro plano das guerras humanas que decorre. E esse é o fundamento para ele pensar também a ideia de uma outra linguagem, que seria uma linguagem não do contrato natural, do contrato social moderno, mas sim de um contrato natural, com esta mesma terra onde os pés assentam. E eu trago este quadro porque é também uma imagem com que eu começo uma performance chamada Geofagia, que começa por contar esta história deste quadro. E, portanto, achei que poderia ter algum sentido. De alguma forma, esta ideia de que o contrato social moderno seria como esta cena de guerra, não é? Uma cena fechada sobre si mesma, que coloca o mundo lá de fora e que olha para o mundo como um objeto sem direitos. E o Serres vai dizer no livro do contrato natural, é por isso que nós acabamos por destinar as coisas do mundo à sua destruição. E, portanto, precisamos de uma outra linguagem, que seria essa linguagem que permitisse fazer um repacto, ou repactuar esse contrato social através de um contrato natural. Esta ideia de que há uma ideia de política, de ideias de atenção, não é? Que se poderiam ter outras ideias de atenção sobre estas coisas do mundo que no filme são chamadas quase sempre de não humanas, eu acho que também tentam ser retratadas pela realizadora, pela Elisa Levy, a partir destas sequências de camera trap, não é? Em que nós temos pontualmente uma série de imagens, muitas delas captadas durante a noite, com uma série de animais que vão passando, desde os javalis a pequenos roedores, a árvores, e talvez este momento, não é, destas camera traps, eles tentem, de alguma forma,
fazer existir estes não-humanos além do nosso olhar. No entanto, continuamos a ser nós que estamos a olhar e esta câmara continua a ser uma trap, não é? Portanto, não é propriamente inocente no seu fenómeno de captar estas imagens. Mas, de alguma forma, acho que o filme tenta, talvez, colocar-se essa questão. E a ideia também de trazer uma atenção em relação aos não-humanos também está contida neste poema que abre logo o filme, que é o poema do Alberto Queiro, não é? Do Guardador de Rebanhos, e que é talvez uma espécie de poema icónico do próprio filme. E também achei curioso que fosse lido aqui, porque ainda há pouco tempo eu conversava com uma psicóloga indígena, militante em várias questões ligadas à não monogamia, e que citou o Fernando Pessoa como o poeta mais indígena da língua portuguesa que ela conhecia. Então achei muito curioso. E pronto, e o poema diz, não é? Eu vi que não há natureza, que a natureza não existe. O que há é montanhas, há vales, planícies, há rios, há pedras, mas não há um todo a que isso pertença. Que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. Que depois o Descolar vai dizer, doença das nossas ideias é o naturalismo. E eu acho que nós podemos ir além disso, não é? Porque não é só um somatório destas imagens que nós tradicionalmente já associamos ao natural, que seriam as árvores, que seriam as montanhas, que seriam os pássaros, mas seriam também as minas, seriam também os supermercados, seria também a Culturgest, ato de natureza, não é? Se quiséssemos continuar a juntar todas essas partes que não fazem um todo, que seria essa natureza com N grande. E acho que esta ideia de que não há naturezas também está neste momento filmado em Macas, na Amazónia, e nestas imagens de arquivo que o Descolar e da Anne-Christine Taylor, que queria deixar a nota que acho muito estranho que a Anne-Christine Taylor não apareça e não fale, aliás, apareça, mas não fale durante todo o filme. Acho que é algo bastante perturbador. Talvez seja ela um não humano do filme, não sabemos. Fica para a nossa conversa. Mas, bom, é certo que para os Achuar a natureza com N grande não existe, e com N maiúsculo, e, portanto, esta tarefa de socializar a natureza, de mostrá-la a partir das suas diferentes visões, das suas diferentes posições, das suas disputas, foi, sem dúvida, o trabalho mais desenvolvido pelo Philippe Descolar, nomeadamente no livro emblema do seu trabalho, que se chama Para Além da Natureza e da Cultura, onde ele vai tematizar, agora não vamos entrar por aí, porque acho que haverá uma sessão toda sobre Descolar e as questões mais propriamente antropológicas, mas onde ele vai tentar tematizar estas ideias de 4 ontologias, ou 4 esquemas ontológicos, onde caberiam diferentes manifestações de diferentes povos. E seriam eles o naturalismo e o animismo, que são os 2 principais, e depois 2 variações, digamos, ou que nunca entram tanto numa discussão para nós especialistas, que é o totemismo e o analogismo. E esta ideia de viver outras ontologias significa disputar, eu acho. Acho que é um ponto importante que a ZAD nos traz como experiência, que o Philippe Descolar nos traz também nos momentos em que argumenta sobre a importância da ZAD, e também esta ideia de guerra que o Mauro Almeida nos traz, né? A ideia de uma guerra ontológica. De alguma forma, o Descolar tem um papel diplomático no filme inteiro, não é? Ele está o tempo inteiro a mostrar como é que os aquários conversam uns com os outros, não é? Eu vou até a Amazónia Andina, depois eu vou até a ZAD, depois eu vou conversar com a realizadora do filme, depois eu vou mediar um debate sobre o antropoceno na COP21. Portanto, este trabalho, acho que este filme também é sobre essa diplomacia da antropologia, a antropologia como uma mediadora entre mundos, embora eu acho que possa ser pensado também de outras formas, e já lá vamos. E talvez, bom, não vou falar sobre perspectivismo, porque acho que senão não vamos ter tempo. Estou a ouvir também a fazer esta ponte, não é? Sim, com a terra batida. Eu acho que vou entrar aí agora, porque gostaria também depois talvez deixar uma parte da conversa para talvez comentarmos sobre o tipo de leitura que o Eduardo Viveiros de Castro e a Tânia Stoltz Lima vão fazer a partir das perspectivas do Descolar, mas eu acho que isso nos permitiria mais falar sobre a questão do cinema mesmo e como é que o cinema poderia ou não
ver o invisível, não é? Ver esses invisíveis, que se esta ideia de que todos os sujeitos potenciais que existem nesses não humanos podem ser apresentados. Mas agora queria entrar mais no Terra Batida, que acho que é uma parte também importante. E aí volta à mesma imagem, que é a imagem do filme com a lama, não é? De a polícia a arrastar estas pessoas e ouças alguém a gritar, a dizer: mas faz 5 anos que nós vivemos aqui. Faz 5 anos que nós vivemos aqui. Como é que vocês são capazes de nos tirar? E eu acho que esse ponto também é muito importante, porque não se trata só da guerra da atenção, mas também uma guerra pelo direito ao tempo. E acho que essa ideia do direito ao tempo ou a outras posições de relação entre as diferentes temporalidades de cada ser e de cada ente, ela é muito, muito importante. E um dos elementos que é comum à Aresmela, ao Grupo de Preservação da Serra da Aresmela, com a ZAD, é esta ideia de, por exemplo, ocupar um território ou fazer uma luta contra algo que virá, contra algo que poderá vir a acontecer, não é? Uma ideia de tentar travar este tempo, ter um direito ao tempo que não seja este tempo que virá. E aqui nós temos vários exemplos dessas lutas, também a mineração contra o mar profundo, o próprio novo aeroporto que se quer construir aqui, portanto entramos também nessas questões. Mas também é lutar por uma ecologia de relações entre seres com dimensões temporais muito, muito distintas. Afinal, o tempo da indústria do papel, ou a indústria das celuloses, não é o tempo da floresta, não é o tempo das relações entre diferentes temporalidades que uma floresta pode produzir, pode expressar. E então acho que este ponto é importante, que é também a dimensão de coincidência entre essas diferentes lutas a partir das ideias de relação ou do reclamar o direito ao tempo. Só que esse reclamar o direito ao tempo também pode ser o tempo da regeneração ou o tempo da reparação. E é aí que eu vou trazer um bocado uma experiência, que é esta experiência do Fundão. Portanto, tu falaste um bocadinho da Terra Batida. Terra Batida é um projeto híbrido que já vai com 4 anos, cada ano se vai aprendendo maneiras diferentes de fazer. A tentativa é de aproximar pessoas que trabalham com, podemos dizer, expressões artísticas, com práticas artísticas, com pessoas que façam investigações sobre o território. E é engraçado porque o primeiro ano em que eu fiz a Terra Batida, ainda antes de saber o que era, a primeira imagem ou a primeira idealização do que estaria por vir era uma espécie de festival ou um programa público onde viria o Descolar. Mas pronto, isso nunca aconteceu, portanto significa que houve outro direito ao tempo, não é? Outra coisa aconteceu. Mas era muito esta ideia de tentar juntar pessoas que pensam com a antropologia, com a biologia, com a botânica, ativistas, grupos que estão nos territórios, com artistas que pudessem também estar juntos e acompanhar esses processos. E nós este ano, vamos no 4º ano, e fomos fazer uma residência no Fundão, acompanhados pela Câmara Municipal do Fundão, que comissariou a Terra Batida para conhecermos o território e para desenvolver algum trabalho por lá. Temos cá, ali no fundo da nossa plateia, a Teresa Castro, que é uma artista infiltrada, não é? Uma investigadora, na verdade, de cultura visual e muito também das relações entre a vegetalidade e essas culturas visuais, e este é um pouco o espírito da Terra Batida, não é? Que é apoiada com uma bolsa, como artista, para desenvolver um projeto de pesquisa sobre este território para onde nós fomos. E o Fundão foi um lugar muito, muito curioso, porque é justamente um lugar onde as temporalidades são muito contrastantes. Existem as minas da Panasqueira, que são talvez uma das minas com um historial mais nocivo de extrativismo energético em Portugal. É uma mina que existe desde o século XIX, que empregou mais de 12 mil trabalhadores, que gerou a morte de milhares e milhares de pessoas e que constituiu uma contaminação daquele território com danos que eu não posso dizer que são irreparáveis, porque não são reparáveis. O problema é que ninguém os reparou até agora. E talvez não reparou porque não teve a possibilidade de fazer essa reclamação do tempo, esse direito ao tempo. Então, o Cabeço do Peão, onde tu também estiveste, Liliana, é uma zona estranhíssima, uma espécie de vila fantasma,
onde parece que a mineração acabou ontem e os mineiros saíram todos a correr e não se sabe o que aconteceu àquele território e ficaram as escombreiras a céu aberto e o rio, não é, absolutamente contaminado, o rio Zezer fica cá em baixo e fica ali com a boca aberta para aquelas lamas e os depósitos de arsénio, que são imensos naquela região. E, por outro lado, temos a Arosmela, que é um outro exemplo, e eu acho que isso é que é muito curioso, que é o tempo da regeneração e da reparação, que está ali na Panasqueira por ser feito, e, por outro lado, a Arosmela, que é a potencial nova mina, que é também a promessa da descarbonização, que é a promessa de acabar com o fóssil. E de alguma forma o que a Terra Batida tenta fazer, não tem nada a ver com a ZAD, obviamente, porque não é um projeto social nem de ocupação, mas é construir expressões ou possibilidades de pesquisar em conjunto e de acompanhar em conjunto este tipo de realidades. E acreditar que a experimentação artística em si compõe os mundos. Que há o direito à experimentação, não é? O direito à construção de sensibilidades sobre o território. Não sei até que ponto é que depois consegue atingir algum resultado, no sentido, se quiséssemos pensar quais são os resultados da Terra Batida. Sim, faz programas públicos, as pessoas artistas têm bolsas, apresentam-se performances, mas acho que, sobretudo, se eu pudesse agora trazer, né, num diálogo mais direto com esta experiência da ZAD, acho que é sobretudo esta acumulação da possibilidade de acompanhar estes processos de devastação e de violência, considerá-los natureza, saber que fazem parte de nós, que nós somos esses conflitos, nós humanos, vamos dizer, e propor-se, não é, a experimentar e a construir, a desenvolver sensibilidades sobre esses territórios. E é nesse aspecto que a arte passa a ser, ou as artes passam a ser não ambientais, no sentido de uma coisa ali à nossa volta, que nos envolve, e que serve para nós contemplarmos e acharmos bela, não é? No sentido, estou aqui a trazer um bocado as palavras de Descolar, não é? Não fazer uma arte ambientalista ou pensá-la dessa maneira, mas como uma experimentação, uma participação. Portanto, a da altura já não interessa muito se é dança ou se é botânica, não sei. E acho que é isto. Um pouco, sem comparar, mas eu acho que há aqui uma ligação que é feita um bocadinho através da criação de estados de atenção, não é? Da arte como potenciador desses estados de atenção que também são referidos no filme. Porque também não temos muito tempo, eu gostava de passar muito rapidamente para esse lado e já temos uma questão, portanto, ótimo. Ali ao fundo. E tragam as vossas questões, comentários, partilhas. Eu sei que há aqui algumas pessoas que têm trabalhos que entram também em ressonância, e isso é importante ver como é que eu lembro-me só uma nota, se calhar, antes, porque eu recordo-me que quando comecei a trabalhar sobre algumas questões indígenas e ameríndias, elas eram vistas, em 2017, não é muito longe, mas eram vistas como longe, um pouco longe de nós, mas nós vemos cada vez mais as ressonâncias que têm com questões com as quais nós estamos a lidar aqui, não é? Por isso é que eu acho que é importante trazer aqui estes debates. Mas pronto, vou passar então a palavra. Foi muito interessante ter apresentado, ter sumariado uma quantidade de tópicos relativos a estas guerras ontológicas, um conceito estranhíssimo, certamente para 99% dos presentes, e que, de certa maneira, causa uma certa perturbação para quem está habituado a usar o termo ontológico em âmbitos totalmente distintos. Aqui é uma grande inovação, é uma desterritorialização, digamos, do conceito para o espaço da ecologia militante. Foi tudo muito interessante o que disse, mas o mais importante foi ter referido a luta da Argemela, pessoas que estão no terreno já há muitos anos, a Renata, a Maria do Carmo, etc. Quer dizer, pois bem, mas não é só a Argemela. A luta é mais intensa ainda nas Covas do Barroso, é mais iminente neste momento o perigo que ameaça Covas do Barroso e a mina do Romano em Montalegre. Pois bem, são lutas concretas. Teremos que descer um pouco da estratosfera da problemática estética. É interessante. Aliás, há já alguns artistas,
falou do cinema, e este é um filme que é muito interessante, que seria muito interessante justamente levá-lo atrás dos montes, ao Alto Minho, onde existem ativistas empenhados há 4, 5 anos no terreno a realizarem sessões de esclarecimento de aldeia em aldeia, a apresentarem-se mês após mês em manifestações públicas, em Trás-os-Montes, no Alto Minho, na Serra da Estrela, em Vivas, etc. Há todo um movimento ecológico que tem sido muito... As lutas ambientais em Portugal nunca tiveram uma expressão tão ampla como neste momento, mas é raro a imprensa refletir essas lutas. Há um silêncio total. E, aliás, até não deixa de ser curioso e caricato estarmos aqui a ver este filme, a pensar estas matérias no símbolo, no objeto mais simbólico do extrativismo português, que é este edifício onde agora está implantado a maior parte dos ministérios do país. Agora, o Terreiro do Paço é aqui, é o espaço da Culturgest. É interessante esta contradição, há que aproveitá-la. Bom, então é para o terreno da praxis que nós temos que nos orientar mais do que para o plano da filosofia, que é interessantíssimo, claro, e vamos ouvir com Filipe Descolat, certamente, o desenvolvimento dos conceitos que já apontou, mas é a praxis que interessa. E, portanto, se é a praxis que interessa, lembro, por exemplo, no domínio do cinema e das artes, eu não estou a repudiar a importância das artes neste campo, antes pelo contrário. Mas não podemos, enfim, dar o protagonismo às artes, quando o protagonismo é social, é político, é no terreno e justamente é na pressão sobre a imprensa em geral. É aí que se faz a luta que pode triunfar. Nós triunfamos já, alguns de nós, na luta contra o combate que foi vencedor no sinistro tempo do socratismo, o combate contra o aeroporto da Horta. O aeroporto da Horta, que esteve muito próximo de ser levado avante, pois bom, conseguimos, e aí há um conceito que surgiu aí, aliás, foi o Filipe Descolat que apresentou no filme, não é preciso muita gente, basta um núcleo consciente, reduzido mesmo, e esse pode, se souber encontrar os caminhos para divulgar a sua mensagem, pode mudar muita coisa. Foi o que aconteceu com a OTA, não éramos muitos. E agora, para outros projetos semelhantes, nós estamos no terreno. Mas, neste caso, é o extrativismo que neste momento ameaça 3/4 do país, porque as pessoas não têm consciência disso. E é esta política extrativista que o governo atual entregou à União Europeia. Quer dizer, é a sujeição completa do socialismo, entre aspas, português aos projetos extrativistas, colonialistas do eixo franco-alemão. É isso, é aí que está o cerne da questão. E é por aí que nós temos que dar privilégios sobre tudo isso. De qualquer maneira, em matéria de filmes, estamos à espera que saia em breve um filme, justamente, do Paulo Carneiro, um jovem, brilhante cineasta, que fez um filme excelente, certamente muita gente viu, Basto Frio, o primeiro filme, e está, neste momento, a construir justamente uma narrativa cinematográfica. Isto para dizer que eu gostava de passar praxis também, e teoria são necessárias. Sim, Sem querer interromper, já está fui ótimo. excessivo, aliás, mas isto tem a corresponder também ao excesso da própria conferência. Foi também convidada e agradeço-lhe a sua intervenção. Eu penso que e também por ter chamado a atenção para outros momentos, eu acho que aqui não fomos exaustivos em todos esses momentos que estão no terreno neste momento, no que diz respeito aos combates ambientais e à defesa de certos locais, Montalegre, como o movimento Montalegre convida. Eu penso que algo que eu acho bastante interessante neste filme é que, sendo um filme sobre o trabalho do Filipe Descolat, ele desvia o protagonismo para outros lados. E precisamente para o terreno, para a prática, o que nos permite ativar conversas como estas, que sendo muito curtas, não é? São só uma ativação porque estas conversas podem e devem acontecer fora da sala, não é? Portanto, são momentos de encontro. Mas obrigado pela sua partilha. Não sei se quererás já dizer alguma coisa sobre isto ou se acolhemos mais...
Não sei. Não, assim, sem entrar em diálogo, porque acho que para podermos também ouvir outras pessoas, mas concordo com a ideia de prática que trouxe e acho que é fundamental e não vejo como algo estranho a nada do que eu esteja aqui a dizer ou a trazer. Uma coisa que é certa é que, e isso chama-me muita atenção, pelo menos chamou-me a atenção no terreno quando estivemos agora nesta zona, entre as visitas ao barco fomos também a Alvarrães, à mina de Alvarrães, ali em Gonçalo, e ao Cabeço do Peão, não é? Andei às escombreiras das minas da Panasqueira, uma parte, onde é uma lavaria. Chamou-me muita atenção não existirem exemplos de pedidos de reparação ao Estado. Tipo, como é que não há pedidos de reparação pela própria saúde humana, não é? Pessoas que perderam os familiares nas minas. E eu acho que é aí que a questão também teórica ela entra, porque é preciso a reivindicação de um direito pelo direito próprio, pela consciência de que se tem esse direito. De que esse direito é possível ser reivindicado. E há outros lugares com casos de mineração onde doenças que levam à degeneração da condição física são alvo de reparações, são alvos de pedidos de indemnização. E agora lembrava-me de uma citação, só para não pôr a teoria num lugar tão negativo, do próprio Eduardo Viveiros de Castro, que diz que se a filosofia comentava nesta ideia que a filosofia seria a luta de classes na teoria, não é? Que é uma expressão do Alto C, a antropologia seria a luta entre os povos, colonizados e não colonizados, na teoria. E por isso é que eu trouxe estas ideias de ontologia para aqui. E a teoria é também uma ferramenta, muitas vezes, de ação, não é? Eu acho a teoria, tal como a estética, ferramentas de prática. Sim. Porque permitem reivindicar. Há imensos exemplos, desde a arquitetura forénsica, veja-se esta exposição que agora está na Galeria Municipal do Porto e que está a tentar aplicar, não é, ideias de arquitetura forénsica justamente às minas no Alto Minho, não é? E tentar constituir um caso de estudo para que seja possível reivindicar, com base nesses estudos de arquitetura forénsica, de que aquilo não é possível continuar. Portanto, eu acho que aí a relação entre as artes e uma prática, ela é absolutamente... eu não vejo as artes justamente como um lugar, não é, que está aqui num lugar tipo estético, de deleite, e que, portanto, não tem nada a ver com este campo prático. Agora, também não significa que então o artista tenha que ser uma espécie de alguém com um alvo, não é? Que tem que acertar no alvo e na forma certa. Senão aí entramos no mesmo problema que o próprio extrativismo nos colocou. Mais perguntas, comentários, partilhas? Não? Sim. Eu vou pedir para usar o microfone, está bem, por causa do... Sim, como estamos a registar. Reparar que o Governo não está no edifício da Culturgest, está no edifício da Caixa Geral, mas felizmente não está dentro da Culturgest e esperemos que não venha a estar. Que a Culturgest é uma entidade autónoma em relação ao Governo e em relação ao resto da Caixa Geral. E, portanto, desde o edifício, que já não é Caixa Geral. Pronto. É só isso que é muito importante, que convém que a Culturgest não seja invadida pelo Governo. A proximidade física é sempre Perigosíssima. Sim. Não sei se haverá mais algum comentário. Nós temos, na verdade, tínhamos mais 2 minutos. Temos 2 minutos, só. acabou-se. Vamos para casa. Portanto, eu acho que aqui, enfim, é uma conversa que se iniciou e que tanto pode continuar para a semana como pode continuar ali fora. E acho que é só relembrar que teremos cá também o Filipe Tecolá para algumas das questões que possam também ter ficado. Eu achei, houve vários pontos que eu apontei e se calhar eram, enfim, coisas para ficar pelo menos mais meia hora, mas há uma altura onde ele refere esta ideia de que estes povos que definiram a nossa cultura, não é, baseada no naturalismo que
que criou esta ideia de afastamento e de que se afastou do bem-estar do mundo, não é? Como se houvesse um bem-estar próprio que é afastado do bem-estar do mundo e que não tem esse cuidado. Não é? E eu acho que este filme quis transmitir também essa atenção e ou permitir-nos falar sobre isso, sobre esse cuidado prático, não é? Que é necessário ter e que implica também uma visão de uma mudança de perspectiva, não é? Uma mudança de atenção, uma mudança também de estados estéticos, de certa forma. Sim. Se calhar só queria deixar um bocadinho esta nota. Não sei se quererás concluir também com alguma coisa, já que parece-me não haver ali ainda nenhum comentário. Não sei. Não sei. Acho que, não sei, acho que há tantos lugares, talvez não... É, Então, sim. Muito bem. Agradeço por salvares este momento. Faz mal. Do que eu estava aqui na minha timidez, mas tenho mesmo uma pergunta para colocar. Se na terra batida, nesse trabalho de terreno que têm feito, tal como eu acho que o filme tenta mostrar, que é o Décollá procura ali dessa ligação, dessa quase indigeneidade no território francês, não sei se isto se diz, se vocês na terra batida têm encontrado também junto das populações locais, não digo dos ativistas ou de uma nova geração, mas das populações locais, algum tipo de pensamento que se aproxime com algumas das concepções que tu trazes contigo quando vais para lá, ou se isto é mesmo a nossa maneira de lidar com a terra, está mesmo... O naturalismo, dizes, como a expressão do naturalismo. Não naturalista. O não naturalismo. Não naturalista. Se tem encontrado em algumas das populações, ou algumas pessoas em particular, não a população enquanto um conjunto cultural, mas algumas pessoas, se calhar, mais diferentes até, traços desse pensamento não naturalista. Sim. Eu acho que essa pergunta, não sei se sei responder, mas acho que é uma pergunta um bocado complicada de fazer, no sentido de quando tentas comparar, e eu acho que esse é um processo também muito complexo que justamente estas antropologias, etnografias que têm vindo a trazer, não é, uma antropologia da natureza na visão de comunidades indígenas. Nós sabemos que são versões dessa, que não são a realidade, não é? São realidades descritas pela antropologia para nos fazer pensar no nosso naturalismo, e não tanto para realmente retratar a forma como aquelas comunidades pensam. E às vezes, quando nós tentamos comparar, caímos em simplificações, eu acho, dos modos de abordagem. Por outro lado, eu acho que é muito interessante pensar no trabalho da residência artística como uma espécie de trabalho de campo, no sentido de realmente, isso foi um aprendizado, porque houve anos em que nós fizemos residências em que fomos ao encontro mais de especialistas do que propriamente de pontos de vista, vamos dizer, sobre determinados assuntos. E, por exemplo, este ano, indo para o Fundão, senti que foi muito importante. Nós falámos com pessoas que têm diferentes experiências em diferentes aldeias em relação aos problemas da mineração e dos incêndios, que era uma das questões que nós também levávamos para a residência. E essas pessoas não são necessariamente especializadas, nem todas são militantes, não é? Há pessoas que estavam ali que nós chegámos a elas porque participam dos caminheiros da Gardunha, fazem caminhadas ao ar livre, pronto, coisas desse tipo, não é? E esse trabalho permitiu-me pensar que sim, há algo importante neste vínculo e neste olhar para, a partir destas disputas de posição e de pontos de vista, mais do que relações entre pontos de vista privilegiados. Agora, não sei se faz muito sentido pensar esta ideia, por exemplo, de... Acho que comparar não faz sentido. Agora, acho que pode-se perguntar quais são as estratégias de regeneração e de cuidado em relação ao território. E há inúmeros exemplos.
E aí começas a encontrar desde associações, a pessoas que trabalham, que são herbalistas, que começaram a plantar eucalipto... plantar eucaliptos nada. Enganei, é verdade. Começaram a cortar eucaliptos. Não, que tentam, né, replantar, né, espécies nativas, por exemplo, isto é uma questão. A botânica está cheia do próprio vocabulário que nós utilizamos dentro da antropologia e ele nem sempre nos ajuda a pensar. Por exemplo, falámos muito desta residência sobre a questão das espécies invasoras, as espécies autóctones, não é? Que é toda uma discussão que tem a ver com o debate sobre a floresta. E, por exemplo, a monocultura de eucalipto, mas que eu acho que nós precisamos também de refazer um pouco estes vocabulários. Agora, a mim o que me dá a sensação é que o abandono é brutal, ou seja, por exemplo, ali na região que nós tivemos, há uma quantidade de aldeias que estão praticamente desertas, as uniões de freguesias são as formas de manter aquelas aldeias minimamente vivas, e muitas vezes estas pessoas, sim, estão preocupadas com o território, mas não necessariamente têm, por exemplo, nem sempre vão ter rituais, não é? Que eu falo tantas vezes das rituais para matar o bicho, o ritual para... Se falou tantas vezes esta ideia de tentar ter uma relação de vínculo, mas que não era sagrada. Isto também, por exemplo, acho que é uma questão um pouco complexa no filme, não é? Como se o sagrado fosse uma relação negativa ou fosse algo que nós não queremos falar aqui do sagrado, para tentar vitalizar outras formas de relação com a terra, mas dizer, não, mas nós não somos aqueles animistas que aparecem nos livros, não é? E eu acho que isso é todo um debate a fazer. Agora, sim, essas pessoas, eu acho que exercem formas de cuidado, mas, sinceramente, não só os territórios estão abandonados, como essas pessoas estão abandonadas. E eu acho que esse é um ponto muito, muito importante da discussão e que é específica no nosso território aqui. E não é a mesma, por exemplo, quando vais falar de indígenas isolados no Brasil, que é um caso completamente outro. Ser isolado no Brasil é estar a tentar fugir, né, do contacto para justamente criares alguma resistência possível. Tu não queres ter contato com o governo e queres tentar estar no teu bolsão de diversidade. Aqui a situação é praticamente muito diversa, não é? Estas pessoas precisariam de uma relação, de uma rede. E muitas vezes são estes novos rurais ou novos locais as pessoas que vão trazer essas discursividades para aquele espaço. Com tudo o que isso possa ter de bom ou de mau. Porque depois também são vistas, depois há questões ligadas a migrações, pessoas desejadas e indesejadas, esses novos locais são ou não daqui. Enfim, eu acho que a ecologia passa por isso tudo, passa por pensar todas essas dimensões. E acho que é por isso que a Terra Batida me faz sentido como projeto, porque por conta dessa... tentar pensar a ecologia mesmo nesse sentido mais articulado entre diferentes dimensões e não só puramente questões ambientais, que eu acho que há poucos projetos em Portugal que o façam. Pelo menos tenho essa sensação. Se houver mais, por favor, digam que eu não sei. Juntem-se a nós e eu junto-me a vocês. Tá bom. Nós vamos ter de terminar muito rápido. Só mais umas assim, muito rápido. Faça um comentário, não faças uma pergunta. Exato. Faça uma afirmação. Não sei. Por acaso era um comentário mesmo, portanto, ótimo. Boa. Mas era sobre a noção de ontologia natural e sobre o poema do Alberto Queiro, porque aquilo que me fascinou... Há uma coisa... Eu venho da área de filosofia e teve aulas com um professor que nos explicava a ontologia natural da seguinte maneira, que era sempre a mesma frase, que é muito famosa aqui na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde eu estudei, que é... se não existissem pessoas, não havia pinguins, não havia árvores, não havia nada dessas coisas. Só havia... Ponto. Só havia. E eu acho que isso reflete imenso sobre a noção de apropriação. Nós olhamos para a cadeira e dizemos que é para sentar, o vermelho é furioso, o ovo é para comer, e isto eu acho que reflete em noções de ecologia. Nós também olhamos para o terreno, para a terra, para o mundo, para o espaço e dizemos que é nosso, ou que podemos apropriar-nos dele para fazer qualquer coisa. E acho que isso é uma questão interessante que eu gostava de colocar, que é como é que nós podemos interagir com o mundo sem dizer que é nosso. E por isso é que eu acho que nós temos muito a aprender com povos que vivem de uma maneira em comunhão com a natureza, com esses rituais, porque nós estamos a pedir emprestado.
não é nosso. Era isso. Obrigado. Ficamos. Sim, sim. Não, é ser, ou seja, esta ideia de não ter propriedade sobre a terra, mas pertencer à terra, não é? Seria uma inversão dessa perspectiva, não é? Que eu acho que é importante. É mais fácil falar do que praticar. Mas é uma prática, não é? Mas é uma um prática. sentir e é um estado de atenção também, voltando a isto. Bom, nós agora vamos ter de terminar. Daqui a pouco temos uma peça no grande auditório, uma peça de dança, portanto, se quiserem, daqui às 9 horas começa. E convido-vos a voltarem cá no dia 25. Será também no grande auditório a conferência com o Philippe Decola. E muito obrigado, Rita, pela tua partilha aqui, por estares aqui connosco também a criar estas ressonâncias com o filme. Sim. Obrigado. Obrigada. Obrigada.